Hoje eu tenho dito aqui no canal que a palavra da moda é transformação digital. Todo mundo quer fazer transformação digital, tem curso, palestra, encontro, seminário, livro, tudo. E o que eu tenho percebido, que eu acho que é interessante nesse processo, é que você tem um problema psicológico. Eu demorei 11 anos para escrever o meu livro Administração 3.0, que inclusive está já nas livrarias, saindo aí. Em janeiro, fevereiro, a gente vai ter o livro disponível para as pessoas poderem ler, etc. Está na Altabooks. Eu tive ali tentando responder uma pergunta que foi uma pergunta de um aluno em 2005, que ele me perguntou o que uma organização deveria fazer. Eu peguei aquela pergunta, abracei aquela pergunta, demorei 11 anos para responder aquela pergunta. Então o livro tem ali uma abordagem filosófica, teórica, metodológica, que aponta uma mudança radical na civilização, o motivo dessa mudança, que é o aumento populacional, a chegada de uma nova mídia, que traz um novo modelo administrativo e que obriga as organizações a criar uma área separada para que elas possam experimentar a passagem da gestão, que a gente faz hoje, para a curadoria. Então essa é a resposta que eu tenho depois de 11 anos estudando. Foi um processo longuíssimo, que teve um esforço intelectual gigantesco, um debate com mais de 2.000 alunos, vários clientes, etc. Digamos assim, essa fase está concluída. Qual foi a percepção que eu tive? Eu cometi um equívoco, porque eu me concentrei no problema filosófico, fiz a análise do livro, apresenta um possível diagnóstico do que está acontecendo, o que tem que fazer. E aí você vai dizer, poxa, Nepo, que bacana, você fez esse livro, então esse livro aí tem 200 clientes querendo implantar esse laboratório 3.0 que você está propondo no livro, você está aí fazendo 800 palestras por dia, todo mundo está querendo saber sobre esse novo mundo, etc. Não. Aí você vai falar, então o seu diagnóstico está equivocado? Não. O que está acontecendo? Nós temos uma crise de mentalidade. Nós temos uma crise psicológica. Então, o que acontece? A gente primeiro tem uma crise filosófica teórica porque a gente não entende o que está acontecendo. E no momento que a gente começa, pelo menos no meu caso, a tentar dar uma resposta mais convincente, a gente entra na crise psicológica. As pessoas não estão preparadas para a mudança que a gente tem pela frente. Existe uma coisa na placa-mãe das pessoas que é toda uma tradição, toda uma cultura, toda uma maneira de pensar e fazer as coisas de um determinado jeito, que está colado na placa-mãe das pessoas. E as pessoas não conseguem sair dessa situação. Então eu estou entrando agora numa nova etapa, reabrindo uma pergunta. Então, a pergunta inicial de 11 anos foi: o que é o digital, o que a gente vai fazer com ele? Qual é a nova pergunta que eu estou começando a formular a partir dessa percepção? A nova pergunta é: o que é mentalidade? Como é que se formam as mentalidades e como é que a gente consegue mudar mentalidades consolidadas, mentalidades que estão na placa-mãe? Eu tive aqui em Teresópolis conversando com o Vladimir, que é um dos donos da Alterdata, uma das 5 maiores empresas do Brasil de software, e ele me disse uma coisa que eu achei bem legal, que ele disse assim, Nepo, tem uma coisa que quando 90% das empresas do Rio de Janeiro não tem mais, de software, não tem mais do que 10 empregados, 90% não tem mais, é uma estatística do sindicato das empresas de software. E aí ele veio me dizer o seguinte, olha só, pode ser o sindicato também de processamento de dados, eu não entrei nesse detalhe, mas é do sindicato que ele participa, eu imagino que sejam ou de software ou de processamento de dados. Não veio ao caso, mas esse é o dado. Então, o que ele está dizendo? Ele diz o seguinte, por que as empresas não passam dos 10? Porque a cabeça do empresário
é uma cabeça de engenheiro, é uma cabeça de advogado, é uma cabeça de programador, é uma cabeça de um profissional que precisa abrir mão de determinado paradigma interno para poder virar executivo. E as pessoas não conseguem sair de uma profissão para a visão do executivo. É um problema de quê? Mentalidade. E aí ele vai dizer que precisava virar a chave na cabeça da pessoa. E nesse momento eu juntei as duas coisas. A dificuldade que a gente tem de fazer mudanças, né, que estão enraizadas, e aí no caso não é uma mudança civilizacional, é uma mudança em que você tem uma determinada cultura, que você não consegue sair daquela cultura para poder modificar e sair para uma empresa, como foi o caso da Alterdata, que sai de poucos funcionários para 1.500 funcionários, e as empresas não conseguem fazer isso porque elas não conseguem ser exponenciais, porque existe um problema psicológico das pessoas que estão coordenando a empresa. Então, o principal problema que a gente tem na sociedade hoje, que é o problema que a gente está falando de transformação digital, e que esses cursos todos que estão aí no mercado, as pessoas todas estão conversando no mercado, as pessoas vão para o congresso, as pessoas vão receber informação, mas o problema não é a informação. Primeiro, existia a crise do paradigma. Então, não tem um paradigma novo, a gente não tem uma informação nova. Então, eu me propus a entrar nessa briga. Esse livro Administração 3.0 tenta dar uma explicação filosófica, teórica para isso. Você pode dizer, tem outras, pode ser melhor, não interessa. É um novo paradigma. O meu livro abre um novo paradigma. Então, a gente precisa de novos paradigmas. Pode ser o meu, pode ser de outras pessoas. A gente tem que ter um desafio filosófico, teórico, para propor coisas novas. Então, essa é a primeira coisa. Ver diferente. Entender a mudança do tamanho que ela deve ter. Então, o meu livro está concorrendo dentro deste cenário. Pessoas que estão pensando esse assunto de maneira profunda, ampla, sistêmica, macro-históricas, filosóficas e tal, estão nessa linha de raciocínio. Beleza. Agora, a segunda questão é, mesmo que a pessoa pegue o meu livro, vai ter uma outra questão que vai estar colocada. Não adianta o cara ler o livro e se informar, entendi o que você está falando. Existe um problema psicológico. E é exatamente esse problema psicológico que eu acho que a gente tem que debater. Como é que a gente consegue fazer uma mudança de mentalidade do tipo, um cara que é engenheiro e quer montar uma empresa de construção e tem que virar executivo, como é que eu tiro da cabeça dele a mentalidade de engenheiro e trabalho com a mentalidade de executivo? Esse é um problema da placa-mãe dele? Esse é um problema de desejo dele, que ele não quer virar executivo? E quando ele quer virar executivo e não consegue? Como é que eu desenvolvo esse método? Que tipo de método é isso? É uma imersão? É uma hipnose? É um eletrochoque na cabeça? Que tipo de coisa que a gente vai fazer? Então, esse debate dessa passagem é o mesmo debate, na minha opinião, da passagem da gestão para a curadoria. São coisas arraigadas, profundas, culturais, que a gente não consegue quebrar essas mentalidades, mudar as coisas. Então, a minha curiosidade hoje é uma curiosidade hoje de como a gente... como é que as mentalidades se formam, como é que elas ficam entranhadas nas pessoas e como é que a gente pode construir metodologias capazes de fazer essas mudanças. Não são cursinhos informativos. Como diz o Vladimir, são coisas emocionais. E precisa virar a chave. A primeira suspeita que eu tenho em relação a isso é, estudando em função das redes a questão dos anônimos, alcoólatras anônimos, neuróticos anônimos, etc. Eu percebo que a gente poderia usar esse tipo de ferramental para fazer uma mudança no perfil que as pessoas têm, né, através de reuniões, através de mudanças mesmo emocionais. Talvez não seja uma solução de coaching, sejam mudanças de grupos organizados em torno de uma determinada metodologia, que é o que eu estou começando a pensar em desenvolver. E estou aberto aí a sugestões de pessoas que têm coisas interessantes sobre isso, livros interessantes sobre isso, pessoas que são relevantes sobre isso, para a gente começar a agregar nessa direção, que pode servir tanto para o empreendedorismo quanto para a migração do mundo 2.0 para o mundo 3.0, porque a base é a mesma, depois é só criar um grupo de empreendedores, um grupo para fazer essa migração. Então,
quando o pessoal fala em curso, em seminário, em palestra sobre transformação digital, na minha opinião, tudo isso é placebo, porque o problema é, primeiro, criar um novo paradigma e, segundo, enfrentar esse novo paradigma quebrando barreiras psicológicas. Então é uma coisa muito mais profunda, é muito mais embaixo e é muito diferente daquilo que o mercado está trabalhando hoje. Administração 3.0, livro da Alta Books, já sendo vendido, vai no site da Alta Books, já está lá. Né? Já vi também na Amazon, não tem ainda o e-book, mas já está vendendo na Amazon. Já começa a se espalhar o livro, é um livro bacana que você vai ter uma visão completamente nova sobre o mundo 3.0. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, segue o canal, marca a notificação, estamos aqui fazendo um debate bacana, maneiro, um debate profundo sobre mundo 3.0 e empreendedorismo. Fica ligado.